Olá, turma do quinto ano, e aí? Hoje foi bem legal, viu? Gostei. Só sinto falta de algumas pessoas que não aparecem no grupo. Então, vamos ver hoje o que é frase, oração, sujeito e predicado. Nossa atividade é da 270 até 277 da nossa gramática. Primeiro vamos ver o que é frase. Aí diz que frase é a palavra ou conjunto de palavras com sentido completo que transmite uma mensagem. Fique de olho, toda frase pode ter mais de um verbo, portanto, uma ou mais orações. Quando eu digo assim, ó, Maria vendeu banana e teve lucro de R$1.000. São duas orações, ou seja, duas frases contendo duas orações. Porque a frase tem que ter sentido completo, ou seja, você tem que entender o que aquela mensagem te diz. Por isso, é isso que é uma frase. Que Deus te acompanhe. Gostaria de saber se você quer comer. Não faça o almoço. Você está transmitindo o que você quer fazer. Agora já a oração. Oração é uma frase também, ou parte de uma frase, que contém um verbo ou locução verbal, quer dizer, um verbo também, e não pode apresentar sentido completo, ou seja, você não consegue entender realmente o que aquela frase está querendo lhe dizer. Acabamos finalmente. Mas acabamos finalmente de quê? Do quê? Levaram tudo o quê? É provável que estamos indo para onde? Entendeu a diferença entre frase e oração? A frase tem sentido completo, ela explica tudo o que quer dizer a mensagem. Já a oração não. Você não consegue entender. Você viu quantas perguntas eu fiz só nessas orações que estão aí? Porque não explica o que quer dizer. Então, isso é uma oração. Fique de olho que toda oração possui um verbo. Toda frase deve ser iniciada com letra maiúscula, deve terminar com a pontuação adequada a seu tipo, ou seja, se é uma frase interrogativa, se é uma frase exclamativa, negativa, afirmativa, tem que usar a pontuação correta. Aí eu botei uma charge que diz assim, ó, como você tá? Aí a aranha diz, horrível. Aí ele diz, bom, eu tenho aqui, ela diz, eu tô com uma enxaqueca do capeta. Aí ele diz, bom, eu tenho aqui aspirina. Pegou a aspirina e lançou em cima dela. Tadinha da aranha, né? Ele foi um pouco malvado, né? Não deve fazer isso, não. Agora vamos ver os termos essenciais da oração, né? Que é o sujeito e o predicado. Super fácil. Como é que a gente vai saber o que é sujeito e predicado? O nome já diz, sujeito. Quando diz assim, ó, aquele sujeito, fulano de tal, fez alguma coisa. Então, sujeito pode ser uma pessoa, pode ser um objeto, pode ser uma coisa. Mas tem que estar relacionado a alguém, a um ser vivo. Certo, na verdade? Ou também a um ser não vivo, mas que esteja fazendo algo. Por exemplo, a bola cai. Quem é o sujeito dessa frase? A bola. Então, sujeito é o elemento da oração a respeito da qual damos alguma informação. Eu dei informação da bola. O verbo concorda com ele. Por exemplo, a menina caiu. Quem é o sujeito? A menina. E o que foi que aconteceu com ela? Caiu. Predicado é a informação que é dada a respeito do sujeito e o verbo faz parte do predicado. Ou seja, sujeito é a pessoa ou objeto, o que quer que seja, um ser vivo ou não vivo, e o predicado vai ser aquilo que aquela pessoa, que aquele objeto, que aquela coisa esteja fazendo. Exemplo aí, Godofrino estava tranquilo. Godofrino é o sujeito e estava tranquilo é o predicado.
E olha o verbo aí, estava, do verbo estar. Ficaram velhas todas as minhas amigas. O sujeito pode vir no final da frase também, como essa aí. Todas as minhas amigas é o sujeito. Que é o predicado? O que foi que aconteceu com as minhas amigas? Ficaram velhas. Então, o sujeito pode vir tanto na frente, como no início, como no final da frase. Sujeito é a pessoa, é o objeto, é um ser vivo ou não vivo. Predicado é aquilo que aquela pessoa, que aquele ser não vivo está fazendo. E sempre tem um verbo no meio. Na primeira frase, o verbo foi estava, do verbo estar. Na segunda frase, foi ficaram, do verbo ficar. E também o sujeito pode vir no final, como foi nesta frase aí, que foi todas as minhas amigas. Certo? Aí pode existir o sujeito simples e o sujeito composto, né? O que é um sujeito? Sujeito pode ser uma pessoa, um objeto, qualquer coisa, certo? Uma bola, um caderno, um livro, um lápis, um fogão, uma mesa, uma pessoa, um animal, uma flor, é um sujeito. Agora, ele é simples quando possui apenas um núcleo, ou seja, apenas uma pessoa, apenas um objeto, apenas uma coisa. Deus é perfeito. Quem é o sujeito? Simples, Deus. Só tem ele aí. A cegueira lhe torturava os últimos dias de vida. Quem é o sujeito aí? A cegueira. E só tem ela, não tem outra coisa que torturava. Agora, já o sujeito composto possui dois ou mais núcleos, ou seja, dois ou mais sujeitos. As vacas brancas e os touros pretos passavam. Sujeito composto porque tem as vacas brancas e os touros pretos. Fome e desidratação são agravantes das doenças daquele povo. Quem é o sujeito composto? A fome e a desidratação. Então, o sujeito composto vai ter sempre dois objetos, duas pessoas, duas coisas. Sempre vai ter. Dois ser vivo ou dois não vivo, certo? E o que esses dois, ser vivo ou não vivo, fizer é que será o predicado. Só que o predicado é aquilo que a pessoa faz. E o sujeito é, como eu já expliquei. Só que o sujeito ele pode se dividir em simples e composto. Simples formado de um só ser, e composto formado de dois seres, ou vivo ou não vivo. Beleza? Até aí tudo bem?